Bom, então, temperatura efetiva, né? O livro chama a atenção que o conceito de temperatura ele está ligado, né, à ideia de equilíbrio termodinâmico, mas antes da gente falar de temperatura, é interessante a gente entender um pouco do que é temperatura, né? Só falar, às vezes... Eu trouxe aqui uma ideia de temperatura que está ligado a equilíbrio térmico, né? E a temperatura seria uma propriedade, né, que indica se dois corpos, quando mantidos em contato por uma fronteira diatérmica, ou seja, uma fronteira termicamente condutora, se eles estão em equilíbrio térmico. Se a temperatura dos dois forem iguais, eles estão em equilíbrio térmico, senão não estão, né? E existe uma outra definição também que eu gosto, que é que toda mudança de estado, ela pode ser interpretada, né, como um fluxo de energia na forma de calor de um corpo para o outro. No caso, a temperatura, ela seria o que? Seria uma propriedade que ditaria o sentido do fluxo de energia, né? Então, só para a gente ficar um pouco mais contextualizado no que é temperatura de uma maneira... Que definição, bom, gostei. E aí, dito que, né, entendido melhor o que é temperatura, né, o livro cita que no equilíbrio termodinâmico, né, a distribuição de energia só depende da temperatura e essa distribuição é dada pela distribuição do corpo negro, né? No caso, essa distribuição do corpo negro é nada mais que a lei de Planck da radiação, né? Que o Planck fez com base na quantização de energia, que é você pegar energia na forma de pacotes, né? Você quantizar a energia. Aí a lei é essa, né? No caso aqui, usando a anotação do livro, ele diz que o BVT, né, é igual a isso aqui, já é explicado o termo. Esse BVT aqui a gente pode chamar de densidade espectral ou brilho específico, né? Aqui a gente tem a constante de Planck, esse H aqui é a constante de Planck, esse V é a frequência, o C é a velocidade da luz, o E que é um exponencial, constante de Planck, frequência, uma outra constante, a temperatura, menos 1, né? Mas qual o significado, né, desse BVT? Para a gente entender, o BVT vezes o dV, e a gente vai trabalhar com integral, ele seria a potência irradiada, né, na faixa da frequência compreendida entre V mais ΔV, por um corpo na temperatura T, por unidade de área, né, e por unidade de ângulo sólido. E o que seria então, né? Vou pegar só, acho que não vai dar para ver. E o que seria então a integral, né? Por exemplo, a integral de 0 de 0 ao infinito, que seria isso, né? Como a nossa variável é a frequência, a gente está integrando, não na faixa de V, mas a gente está integrando agora em todo o V de 0 a infinito. Né? Então, todo o espectro, né? Em todo o espectro. Né? Eu acho que todo mundo aqui já viu o cálculo 1, mas eu queria explicar o que seria essa integral imprópria para quem não viu, né? Essa integral aqui, que a gente chama, né, é uma integral imprópria, né, porque ela tem esse infinito aqui, né, a definição de integral imprópria é outra, mas se encaixa como integral imprópria. Essa integral imprópria seria basicamente o seguinte, para quem já viu integrais definidas, eu acho que todo mundo aqui já viu, essa integral imprópria ali é basicamente um limite, né, que eu não estou com uma coisinha, mas dá certo, né? Tu tá fazendo com o mouse? Com o mouse. Isso aqui, né, seria basicamente o quê? Seria o limite, né? Você pega uma variável, que a gente chamar de R aqui, joga ela no infinito, e aí você substitui substitui, né?
esse infinito pela variável. Aí eu acho que para quem já viu integrais definidas, o conceito de integral imprópria fica simples. Aí aqui você substitui, né? Ou seja, você só repete. Então era só para explicar isso aí, né? Vou botar lá. Então, se a gente lembrar do que o Brício disse, né? E do que o Brício e o Thiago disse sobre luminosidade, daquela fórmula que no Maciel é 1,10, que a luminosidade, né, é igual à área de uma estrela de raio R, área superficial de uma estrela de raio R, vezes o fluxo superficial, né? E se a gente definir a temperatura efetiva, né, de modo que o fluxo total da estrela seja equivalente ao calculado usando o fluxo de Planck, a gente tem que o fluxo superficial vai ser π vezes o fluxo integrado, né, que vai ser, se quer de zero a infinito, que eu acho que o Marcel não fez, porque se não colocar isso vai aparecer uma constante. Vai ser de zero a infinito, né, dessa expressão aqui, essa integral aqui, né, que é a potência radiada em todo o espectro, por unidade de área e por unidade de ângulo sólido, e vai ser igual, isso aqui vai ser igual a constante de Stephen Boltzmann, vezes a temperatura efetiva elevada à quarta, né? O que seria, né, essa temperatura efetiva na física estelar, né? Seria basicamente a temperatura média aproximada da fotosfera estelar, né? Por que eu falo de média, né? Por exemplo, vamos ver aqui uma foto do limbo do Sol, né? Da borda do Sol. Se você pegar essa foto aqui do Sol, a luz branca, você vai ver o seguinte, você vai ver que o limbo ele vai escurecendo. Isso quer dizer, né, que o gás, na parte mais externa, ela vai se tornando menos brilhante do que a parte interior, né? Que a gente consegue ver da fotosfera. Isso significa que a temperatura mais externa, ela é menor do que a temperatura mais interna da fotosfera. Então, por isso, vai ser uma temperatura média, porque a temperatura da fotosfera vai diminuindo com a altitude. Entendeu? Então, vamos voltar, né? Então, a temperatura efetiva na física estelar é a temperatura média aproximada, já eu falo porque é aproximada, da fotosfera estelar, né? Aí, substituindo esse fluxo, que é igual a constante de Boltzmann, vezes a temperatura efetiva elevada a quarta, na equação ponto 10, a gente vai obter que a equação de Stephen-Boltzmann, que é a luminosidade é igual à área de uma estrela, a área superficial de uma estrela de raio R, vezes constante de Boltzmann, vezes a temperatura efetiva elevada a quarta. Cara, tem uma coisa, deixa eu só fazer um complementozinho, o Fernando. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho um negócio muito incrível mesmo, que é, eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa a respeito da temperatura dos ventos solares. Cara, é muito alta, a temperatura de um vento solar é muito alta, tipo assim, é da ordem de deixa eu ver, milhões de Kelvin, entendeu? É um negócio surreal. Enquanto a temperatura do Sol, por exemplo, é 6 mil Kelvin. Alguém sabe por que já é isso mesmo, hein? Pois é. A da coroa, se eu não me engano, é maior do que a da fotosfera. A temperatura, se eu não me engano. Não sei, parece que relaciona com a velocidade, sei lá, sei lá. Se eu disser alguma coisa, eu vou estar falando besteira, porque eu não sei. Não, tranquilo, só para complementar mesmo. Aí o Maciel, né, ele ainda chama a atenção que o equilíbrio termodinâmico na física estelar, ele é uma aproximação, né? Então, o que a gente, se não me engano, estava até dando uma olhada no livro da série do Daniel, né? E eles falam na parte de corpo negro que planetas e estrelas, né, são aproximadamente corpos negros, né? São aproximadamente, ou seja, essa distribuição que a gente vê, tratar uma estrela com um corpo negro é uma aproximação. Por isso que a temperatura efetiva é aproximadamente, entendeu? A média da temperatura da fotosfera. Aí, por último, uma coisa interessante que o Brício
comentou, né? Que é a relação temperatura efetiva e índice de cor, né? Que isso aqui foi um gráfico que eu fiz, né? Um gráfico que o catálogo no Vizier, relacionado com a missão Corote, e eu plotei temperatura efetiva, né? Por índice de cor, né? Aí você percebe, né? Ó, você percebe, não, essa parte aqui, ó. Percebendo o quê, não? Que a gente viu o quê? A gente viu que o índice de cor é o quê? Esse B menos V. Ele é menos 2,5 logaritmo na base 10 do fluxo que passa no filtro B, né? Pelo fluxo de radiação que passa no filtro V. Então, você percebe o seguinte, você percebe que quanto mais do azul você recebe, ou seja, quanto mais diminui o índice de cor, maior é a temperatura da estrela, temperatura efetiva, temperatura média da fotosfera aproximada. Né? Então... Fernando, como é que montou esse gráfico aí? Só por curiosidade. Como foi? Uhum. Não, foi no Python, né? Mas... Os dados. Os dados no Vizier. Eu peguei no Vizier. Tu pegou como estrela aleatória? Não, porque no Vizier, quando você entra... Ah, entendi. Já tem a temperatura da estrela, é isso? Já tem TEF, né? Se eu não me engano, eles escrevem como TEF. Entendi. Então tu só plotou como se tivesse... Só plotei, né? Por exemplo, não, o índice de cor aqui não tal, aí a temperatura tal. Aí tu foi colocando N pontos aí. Foi isso? Eu pego, tipo assim, deixa eu tentar entrar aqui no Hitman, né? Para quem entrar no Vizier, né? Aí o I239 é um catálogo IPAC, se eu não me engano. Aqui é outro, mas serve já para a gente mostrar como seria isso, né? Entrar aqui aqui no texto, eu vou só mostrar como é que aparece, né? Uhum. Aqui aparece a magnitude do filtro V, não sei se aqui ele coloca a temperatura efetiva. Aqui já aparece, ó, tá vendo? O B menos V, então esse aqui já é meu eixo X. Entendeu? Esse aqui já é meu eixo X lá no Python. Entendi. E se eu não sei se ele colocar TEF aqui, cara, nesse catálogo. Ele não coloca, mas nesse catálogo que eu peguei, tinha uma coluna dos dados que tinha a temperatura efetiva de cada estrela. Aí eu só botei lá no Python temperatura efetiva por índice de cor B-V. Entendeu? Entendi. Aí como é? Aí vocês percebem isso aqui. Isso aqui é uma relação muito interessante, mas como eu disse, eu não sei se isso vale no geral, entendeu? Se isso vale para qualquer, né? Porque tem algumas relações, por exemplo, relação de massa e... que eu acho que o Kleber vai falar, provavelmente. Eu acho que é a relação de massa e idade, né? Relação de massa e idade, relação de massa na sequência principal, que quanto maior a massa, parece ela está mais para cá na sequência principal, né? Na sequência principal, parece que a posição depende da massa da estrela. Quanto mais massiva ela é, mais nessa ponta esquerda ela vai estar. E tem algumas relações que só funcionam na sequência principal. Aí, por isso que eu tenho